bem-vinda, seja bem-vindo. Nós estamos no programa Daqui para Frente. E é um prazer enorme ter sempre a sua companhia. É uma alegria imensa. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nosso tema hoje é Num Mundo de Iguais, porque o feminicídio está aumentando. E eu quero conversar com você a partir de um texto das Escrituras que diz assim: Dessarte não quer ver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. O que é que esse texto está dizendo? Olha, esse texto está dizendo que todo mundo é igual. Isso é o que eu estou dizendo. Eu, você, o homem, a mulher, todos são iguais. E assim, e se tem um montão de gênero, também é igual. Tudo é igual. Porque é o reino de Deus, é o governo de Deus, e no governo de Deus todo mundo é igual. Agora, não bastasse no governo de Deus todo mundo ser igual, embora você possa ser surpreendido com mensagens que pareçam atribuir à mulher uma inferioridade e atribuir ao homem não só superioridade, como liberdade de comando, etc. Essas leituras são equivocadas, elas são equivocadas. De fato, na Bíblia, todo mundo é igual e toda relação é relação de honra. Então, nós nos honramos uns aos outros, homens e mulheres, ou pessoas que se veem de outro gênero, nós nos honramos mutuamente em homenagem a Cristo Jesus, em respeito a Cristo Jesus, porque Cristo Jesus não faz acepção de pessoas, então a gente também não faz. Entendeu? Então, a gente pode até não entender a pessoa, mas a gente não segrega a pessoa de jeito nenhum, porque Jesus não segrega ninguém. Então, não há acepção. E a gente se honra mutuamente. Então, se eu vou me encontrar com alguém e é do gênero feminino, eu vou honrá-la e vice-versa, porque não há segregação no reino de Deus, é todo mundo igual, essa relação é a relação que eu tenho de ter com a minha esposa, minha companheira, e ela comigo, e isso é importante que se destaque, porque o feminicídio ele tem um habitat. E assustadoramente, o lugar do feminicídio é geralmente a casa da mulher, a casa da pessoa. E o algoz, o principal assassino, geralmente é o companheiro dessa mulher. Ou seja, é uma coisa muito grave, porque você pode dizer que o feminicídio é um crime que acontece dentro de casa. Dentro de casa, que acontece em família, é assustador, como há outros crimes que acontecem em família. E o feminicídio está aumentando. Homens matando mulheres, matando suas companheiras, suas esposas. E isso tem aumentado. E tem aumentado, assim, ano a ano, não é uma coisa aumentou hoje. Não, vem aumentando ano a ano. E é preciso que a gente diga o seguinte, que esses números eles não são os números reais. Esses números eles são maquiados por vários motivos, um deles, inclusive, porque não é todo crime que é relatado, etc. Mas, enfim, por que o feminicídio está aumentando e por que nós temos essas pregações absolutamente equivocadas que atribuem ao ser humano do sexo masculino uma superioridade em relação ao ser humano do sexo feminino, principalmente na relação conjugal.
Por quê? Isso é um equívoco. Olha, eu quero te dar um exemplo. Quando Deus veio falar com Abraão sobre a promessa que tinha feito de fazer dele uma grande nação, ele disse para Abraão o seguinte: olha, meu filho, sua esposa, sua companheira, Sara, vai lhe dar um filho. Daqui a um ano eu vou voltar aqui, vocês vão ter um filho e eu vou abençoar esse filho. O Abraão virou pro Deus e disse assim: não, não precisa. Eu já tenho um filho, é Ismael. Ismael é meu filho, então o senhor pode abençoar Ismael e pode fazer tudo o que o senhor disse que ia fazer através de Ismael. Aí o Deus disse pro Abraão: não, não, meu amigo, acho que você não entendeu. O meu pacto, a minha aliança é com a Sara. Reis e nações procederão da Sara. Então, o meu pacto é com o filho da Sara. Então, daqui a um ano, eu vou voltar, a Sara terá tido um filho, que você vai chamar de Isaque. Na verdade, eles escolheram esse nome por causa da alegria da Sara. E com ele eu vou fazer o pacto. É com o filho da Sara que eu vou fazer o pacto. Ou seja, se o Deus não tivesse um pacto com a Sara, Israel não ia existir. Simples assim, não é? Simples assim. Se o Deus não tivesse um pacto com a Sara, Israel, Jacó, seus filhos, sua filha Diná, não existiriam. Simples assim, não existiriam. E a nação de Israel não existiria. E todas as promessas a respeito do Messias, o Cristo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, simplesmente não se cumpririam. Aliás, nem só não se cumpririam, como nem seriam proferidas. Porque as profecias foram proferidas em território de Israel por israelitas, homens e mulheres que Deus municiou, inspirou para trazerem as profecias acerca do Messias, Jesus Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E Israel existe para trazer o Messias. Esse era o grande objetivo. Então, nas Escrituras, você pode inclusive dizer que o pacto do Deus eterno, na verdade, é com a mulher, porque foi para Eva que ele prometeu a criança, foi com Sara que ele ratificou a promessa e foi Maria que trouxe a criança. Então, essa pregação da superioridade do marido sobre a mulher, ela é espúria, ela é absolutamente espúria, ela é fruto de uma leitura equivocada das Escrituras. Muito bem, independentemente disso, nós temos o problema do aumento do feminicídio, sem contar a violência à mulher, né? Porque nem toda violência à mulher termina em feminicídio. Mas é violência, é agressão do mesmo jeito, é crime do mesmo jeito, e é tentativa de feminicídio, tá certo? O fato de não ter se concretizado não quer dizer que não foi uma tentativa. Deixa eu lembrar você de uma coisa, você, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo. Hoje nós temos uma participação especialíssima no segundo bloco. Nós vamos receber a doutora Jerusa, nossa irmã querida, amada, pastora também. Tem acompanhado de perto esse drama, essa angústia que se abate sobre a mulher. Então, nós teremos hoje o privilégio de ouvir da querida irmã e doutora Jerusa. Como é que é? O que é isso? O que está acontecendo? Mas não é no segundo bloco, é para você ficar com a gente mesmo, tá bom? Porque a surpresa, a qualidade vai melhorar. Fica com a gente que vai ficar muito melhor. William, diz aí, William. Que absurdo é esse, William? Olá, Ari. Olá, Jerusa. Olá, que nos acompanham pela RT e pela Rádio Brasil Atual. Está participando da rádio nessa noite. O horário que você estiver, é um privilégio estar conversando com você. Esse programa tem cerca de 30 minutos.
E, infelizmente, ao findar desses 30 minutos, mais de 20 mulheres estarão assassinadas dentro do seu seio familiar, por um de seus familiares, por causa dessa estrutura a qual foi deturpada pelo diabo. Jesus trabalhou para que nós pudéssemos parar uns aos outros como iguais. Porém, o diabo tem deturpado isso. E ele mostra isso nessas estruturas, fazendo com que você, meu irmão, você, meu amigo, olhe para a mulher e a veja como inferior. E o diabo trabalha nessas estruturas. Então, ali, Jerusa, o diabo sempre vai utilizar-se das estruturas que ele mesmo deturpou na própria sociedade, inclusive no meio religioso, para dar cabo da sua finalidade homicida, dos seus propósitos homicidas. Nós vemos isso bem claro, por exemplo, quando no texto de João nós vemos homens levando uma mulher que cometera pecado, porém não leva o outro homem que cometeu o pecado com ela, tentando promover assim, com a ajuda de Jesus, um feminicídio. O diabo sempre vai se utilizar das estruturas religiosas deturpadas para tentar promover ou apoiar o seu propósito homicida, esse propósito de feminicídio. Tenha cuidado, meu irmão, tenha cuidado, minha irmã, porque o diabo utiliza-se das estruturas religiosas para a promoção do feminicídio. Tenha cuidado com isso. Tenha cuidado. O diabo utiliza-se das escrituras. O diabo utiliza-se da Bíblia para enganar e promover morte. Tenha isso em mente. Guarde isso em seu coração. Tenha isso em mente e guarde isso em seu coração. O nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus de vida, é um Deus que ama, é um Deus de amor, é um Deus que te ama. Muito bem, nós vamos continuar daqui a pouquinho, nós vamos ter agora um intervalo, e nós vamos continuar esse assunto, porque o feminicídio está aumentando num mundo de iguais. E vamos ter o privilégio de contar com a doutora Jerusa para nos falar a partir dessa angústia feminina. Fica com a gente, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta, muito grato por você ter ficado conosco, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, muito grato mesmo. Então, nós estamos com uma perguntinha crucial. Por que no mundo de iguais o feminicídio está aumentando? E conversamos no primeiro bloco sobre como há um equívoco na leitura das Escrituras, que Deus, na verdade, tem um pacto com as mulheres, e o William chamou a nossa atenção para uma tentativa de feminicídio que Jesus Cristo impediu, e o William também chamou a atenção para o homicida, o diabo, que está sempre fustigando os seres humanos, e para serem também homicidas. E parece que consegue lograr muito êxito com os homens, né? Ou seja, parece que o diabo nem precisa fazer muito esforço. Doutora Jerusa, muito grato por recebê-la, por atender o nosso convite, um privilégio tê-la aqui mais uma vez. Nós somos realmente gratos, sabemos do seu tempo, da sua agenda e das suas atividades tão essenciais para o reino e para tanta gente que Deus tem usado a sua vida para abençoar. Me diga isso, minha irmã.
A irmã que está trabalhando com mulheres e sente de perto essa angústia, porque isso é mais ou menos como você sair de um lugar perigoso à noite sem saber se vai chegar em casa. O problema é que você já está em casa. Então, É isso. doutora Jerusa, o que é isso, pelo amor de Deus? Olha, eu vou tentar desfazer um pouco sobre ser o diabo, William. Porque os homens, há muito. Jung, que é um psicanalista, teórico da teoria junguiana psicanalítica, ele diz que ele tem um conceito que se chama de inconsciente coletivo. Gerações e gerações e gerações que acreditam algo que vem de gerações. E aí, eu já analisei muito o porquê que a igreja, que principalmente o cristianismo, considera a mulher inferior. Isso aí vem desde os primeiros filósofos, vem desde os primeiros pais da igreja, Agostinho, Tomás de Aquino, e os filósofos. Platão, por exemplo, ele dizia assim: a mulher é um bicho tão mal educado que nós não podemos entregar as nossas crianças para que elas criem. E tanto em Roma como na Grécia, as crianças de 5 anos de idade eram tiradas do seio da mãe para poder ser educadas pelo Estado, pelo governo, porque elas eram pelos filósofos, pelos mentores. Sócrates dizia que, Aristóteles dizia que a mulher, na outra encarnação, ou tinha sido um homem covarde, ou tinha sido um cachorro, que a mulher era um homem mal feito, que nasceu um homem mal criado na formação do feto. Enfim, então Rousseau escreveu um livro chamado Emílio, ou da Educação, que ele disse que foi a obra foi a obra que ele mais amou, mas ensinando Emílio como tratar uma mulher. E é claro, esse tratamento, como deveria ser a mulher que Emílio, esse personagem, deveria querer para si, totalmente diferente do que as mulheres hoje, ou as feministas dizem que nós devemos ser. Precisamos dividir tarefa, precisamos, enfim, sermos, como você disse, pastor Evaldo, sermos tratadas como iguais, não como uma cidadã de segunda classe. Mas até hoje, nas igrejas, nós somos tratadas como seres de segunda classe. Eu queria dar se é que eu posso. Então, a maioria, olha só, eu estava vendo alguns números e em 61,3% dos assassinos ou dos assassinatos, os companheiros ou ex-companheiros alegaram o sentimento de posse ou de ciúme. Então, quando a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, que o homem é o cabeça da mulher, que o que Deus uniu não separe o homem, faz com que a mulher, e principalmente no ambiente de aconselhamento pastoral, ela fica o tempo todo orando, esperando o marido se converter, mas, eu não sei se eu estou me alongando, mas eu estava olhando os números fornecidos de atendimento de um coletivo chamado Iruá, no Rio de Janeiro. Olha só, 84,7% das mulheres que sofrem violência e que estão correndo risco de vida é de evangélicas. E 73% dos agressores é de evangélicos. Então, quer dizer, eles estão lendo esses versículos, né, que são mal interpretados, que são vistos literalmente, são os maiores causadores de feminicídio e de violência doméstica dentro de casa, pelos companheiros ou ex-companheiros, mas a maioria dos atendimentos desse coletivo são de mulheres evangélicas e 7% de mulheres católicas. Então, quase 100% de mulheres cristãs. Que coisa absurda. Que coisa absurda. E é extremamente absurdo quando a gente, por exemplo, pensa nas escrituras sagradas e vê o pacto de Deus com as mulheres e o lugar especial de Eva, de Sara e de Maria. É assustador. E de todas as mulheres que julgaram Israel,
mulheres que guerrearam por Israel, que livraram Israel, como Esther, como Císera, tantas mulheres que fizeram da história de Israel uma história que cumpriu a sua missão. E aí a gente olha para as pregações e não consegue entender que texto que o camarada está lendo e como é que ele consegue ler sem contexto nenhum. Mas essa sua fala do inconsciente coletivo junguiano pode dizer muito mais do que a gente gostaria de ouvir. E eu queria insistir nesse caminho que a Imã trouxe. Você acha, então, que o chamado inconsciente coletivo está sendo, na verdade, o grande diabo da história, porque está superando, inclusive, a influência da própria escritura, ou seja, está formatando a leitura? Poderia estar formatando essa leitura de modo que essa leitura continue sendo essa bizarrice criminosa? Eu acho, Ari, porque vem desde os primeiros filósofos. Eu escrevi um livro escrito com outro gênero de igreja, onde eu tenho um capítulo inteirinho que eu analiso os principais filósofos da antiguidade, a fala deles sobre a mulher e os principais teólogos, Agostinho, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, o pensamento... Não, e hoje, em pleno século XXI, muitas falas de pastores evangélicos e padres que até hoje não aceitam mulheres serem sacerdotisas, bispos. O Papa é criticado porque ele está querendo ordenar diaconisas e está a maior confusão sobre isso, mas porque há muito tempo a mulher foi tida como alguém que não tem nem alma. Até o século XIX, eles acreditavam que a mulher não tem alma, que a mulher não é feita à imagem e semelhança de Deus. Aí vem o que o Ilan, eu só chamo o Ilan fala, né? Das escrituras deturpadas, ali desde Eva. Foi Eva que trouxe o pecado ao mundo. Se você vê também na mitologia romana, ou mitologia grega, quem trouxe o mal ao mundo foi Pandora, a caixa de Pandora, que por sua curiosidade abriu uma caixa que tinha todos os males do mundo. Como ela não conseguiu, ela é curiosa, né? Quer dizer, toda mulher é curiosa, é o que dizem. Ela abriu a caixa e aí por isso que vieram as doenças no mundo. Então, a mulher é sempre pintada, quer na Bíblia, né? Quer na leitura literalista da Bíblia, quer nas mitologias, como um ser inferior. Então, o homem tem a ideia de posse, ela é minha. A mulher, quando o abandona por alguma violência, alguma coisa, ele não aceita, né? Aliás, o estupro, a cultura do estupro também é essa. As mulheres são minhas, eu as quero, e para isso vale qualquer coisa. Então, eu acho que é toda uma... que a gente não conseguiu romper ainda. Aí vem o feminismo, ou os feminismos, que os homens também rejeitam, porque a mulher agora não é só mais dona de casa, não é mais só dependente financeira, ela começa a ter opinião. A mulher também quer ser satisfeita sexualmente. Antigamente a mulher não tinha informação, então ela aceitava tudo. Hoje não, ela quer, olha, me ajude, eu tenho 2 crianças dentro de casa, eu preciso de você, preciso que você lave os pratos, me ajude, dá banho nas meninas enquanto eu estou cozinhando, coisa e tal. Os homens não estão lidando bem com isso. Mulheres financeiramente mais bem-sucedidas do que eles não estão conseguindo aguentar. Mulheres que ganhem mais, mulheres que têm uma melhor profissão, tudo isso vai somando para que o homem se sinta ameaçado. E por isso ele quer usar da sua força bruta sobre aquela mulher e ele não aceita também
ser rejeitado, ele não aceita ser traído, ele não aceita que ela diga, chega, eu não quero mais. E aí acontecem os casos que nós temos visto. Eu estava vendo, William, que a cada 6 horas e meia uma mulher é assassinada pelo fato de ser mulher. A cada 6 horas e meia. Uma em cada 4 mulheres são agredidas dentro de casa pelos seus parceiros. Eu estava lendo sobre. E no Rio Grande do Sul, olha só, porque a gente conhece, a gente tem essa figura que no Rio Grande do Sul eles são bem machistas, né? Mas os casos de violência e de feminicídio aumentaram 55% durante a pandemia. 55%. E o estado que é mais agressivo contra a mulher é o estado do Mato Grosso. Também aumentou. Por exemplo, eles têm 68 casos a cada 100 mil habitantes. 68 casos de feminicídio. É muito alto o número, é muito alto. Esse ano a gente teve 1.350 casos de feminicídio. Isto é, uma mulher morreu pelo fato de ser mulher. E a maioria é pai, ex-companheiro, ex-companheiro e companheiro atual. Olha como é perigoso, a gente se apaixona e a gente não sabe que está casando com o inimigo, né? É isso. William, diga alguma coisa, William. Então, quando eu digo, doutora Jerusa, quando eu falo a respeito do diabo, não ele como agente, mas esse influenciador que deturpou a imagem de Deus. Que a imagem de Deus é o ser humano como o homem e a mulher como iguais. E ele vai e deturpa isso. E ele vai criar essa estrutura na sociedade, dando substâncias para que o feminicídio ocorra, para que a misoginia ocorra, né? Agora, essas pessoas, então, que sofrem e que praticam, qual seria a sua palavra para as comunidades cristãs que têm no seu ambiente pessoas que praticam e pessoas que sofrem? Qual seria a sua palavra para essas mulheres que estão sofrendo isso? Porque, a meu ver... Você tem 1 minuto para isso, irmã. Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, eu sempre digo na minha igreja que se uma mulher vier me falar que foi espancada, que os homens não deixem que ela se aconselhe comigo, porque eu vou imediatamente na delegacia de polícia fazer um boletim de ocorrência. A minha fala para os pastores e para as pastoras que, por favor, deem acolhimento a essa mulher. E não diga, vá para casa, minha filha, ore, que Deus vai converter, porque ele já está dentro da igreja. Se ele tivesse que se converter e ser menos agressivo, ele já teria se convertido. Nós, pastores e pastoras, precisamos dar acolhimento a essas mulheres e, primeiro, eu acho que tem que desconstruir, pastor Ari, esses versículos. O homem é o cabeça, a mulher é inferior, a mulher está debaixo, sede submissa aos vossos maridos, porque nunca os outros versículos são ensinados. Então, eu acho que a igreja precisa conscientizar que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e deu a sua própria vida por ela, e que o homem, segundo Pedro, né, vai ter as suas orações ouvidas quando ele apresentar a sua mulher diante de Deus, santa, pura, imaculada, sem ronchas e sem agressão, né? E as igrejas conscientizarem, e os pastores e pastoras e os líderes que aconselham, acolher essa mulher e ouvi-la, que ela está correndo perigo de vida. Isso é muito essencial. Muito bem. Doutora Jerusa, muito obrigado por sua participação. Foi extremamente enriquecedor. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, meu amigo, minha amiga, você sabe, parar com essa violência pela conscientização e pela tomada de posição é comigo e com você daqui para frente.